O capítulo 11 de Mateus nos revela um paradoxo profundo da fé. Pessoas que ouviram a verdade resistiram a ela, enquanto outras, cansadas e esmagadas pelo peso da vida, encontraram descanso em Cristo. Este capítulo apresenta 3 movimentos espirituais que atravessam toda a experiência humana diante de Deus: a dúvida de quem já acreditava, a rejeição de quem presenciou milagres e o convite gracioso feito aos que estão exaustos. João Batista, o profeta que anunciou o Messias no deserto, agora está preso e pergunta: És tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Isso não é a pergunta de um incrédulo, é o eco da angústia de um homem fiel diante do silêncio das circunstâncias. Ao mesmo tempo, cidades inteiras viram milagres extraordinários e permaneceram indiferentes. Corazim, Betsaida e Cafarnaum presenciaram o poder de Deus e ainda assim continuaram espiritualmente cegas. E então, no mesmo cenário de incredulidade e dúvida, surge uma das declarações mais profundas de Cristo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Perceba a tensão deste texto. O profeta duvida, as cidades rejeitam, mas o Salvador continua chamando. Isso nos conduz a uma pergunta inevitável: como é possível estar tão perto de Deus e ainda assim não reconhecer a sua voz? Porque Mateus 11 não fala apenas sobre pessoas do passado. Ele expõe algo muito mais desconfortável. Ele revela como o coração humano reage quando Deus se manifesta, e quando esse capítulo começa a ser compreendido, uma verdade se torna impossível de ignorar. O problema nunca foi a ausência da revelação de Deus, mas a resistência do coração humano em se render a ela. O primeiro movimento deste capítulo começa em uma prisão. João Batista, aquele que pregou no deserto, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora está preso por ordem de Herodes. O homem que batizou Jesus no Jordão e viu o Espírito Santo descer como pomba, agora envia discípulos com uma pergunta inquietante. Essa pergunta não nasce da incredulidade de um cético, mas da tensão entre a profecia e a realidade. João anunciou o Messias, que traria juízo, com o machado já posto à raiz das árvores. Ele falou de um Messias que limparia a eira e queimaria a palha com fogo inextinguível. Mas agora ele está preso, o juízo não veio, e o reino não se manifestou como muitos esperavam. Aqui está uma verdade profunda. Até os servos mais fiéis podem atravessar momentos em que as circunstâncias parecem contradizer a promessa de Deus. A resposta de Jesus é extraordinária. Ele não discute teorias, nem apresenta argumentos filosóficos. Ele aponta para fatos. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Essas palavras ecoam diretamente às profecias messiânicas de Isaías. Jesus está dizendo que o reino chegou, mas não na forma que muitos imaginaram. O Messias não veio primeiro para derrubar impérios políticos. Ele veio para vencer algo muito mais profundo: o pecado que governa o coração humano. Então Jesus declara: Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Feliz é quem não tropeça, porque Deus age de maneira diferente das expectativas humanas. Quando os discípulos de João se retiram, Jesus começa a falar sobre ele para a multidão. Ele faz perguntas que obrigam o povo a refletir. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? João não era um homem estável, que mudava de posição conforme a pressão. Um homem vestido de roupas finas. Não. João não era um pregador de palácios. Ele era um profeta. E mais do que profeta, Jesus declara algo impressionante. Entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. João representa o ápice da tradição profética do Antigo Testamento, o elo entre a promessa e o cumprimento. Contudo, Cristo acrescenta algo que muda toda a perspectiva. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso revela a grandeza da nova realidade inaugurada por Cristo. João anunciou o reino. Os discípulos vivem nele. Surge então uma afirmação que gera muitas discussões. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aqui não se fala de conquistar o céu por obras, mas de uma reação intensa, provocada pela chegada do reino. Alguns correm para ele com fé, outros resistem com violência. Quando Deus se manifesta, ninguém permanece neutro. Jesus então expõe a superficialidade espiritual daquela geração ao compará-la a crianças na praça que dizem: tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. João veio com jejum e separação e disseram que ele tinha demônio. Jesus veio comendo e convivendo com pecadores
e disseram que ele era glutão. Nada agradava aquela geração. O problema nunca foi o mensageiro. O problema era o coração. A intensidade da mensagem, então, aumenta e o tom se torna mais grave. Jesus começa a denunciar as cidades que presenciaram seus milagres. Então começou a repreender as cidades onde se operaram muitos dos seus milagres, por não se terem arrependido. Corazim, Betsaida e Cafarnaum viram cegos voltarem a enxergar, paralíticos andarem e o poder de Deus se manifestar. Mas mesmo assim, não houve arrependimento. Jesus declara: se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido. Sobre Cafarnaum, ele afirma: será mais tolerável para Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. Surge aqui um princípio profundo do juízo divino. Quanto maior a luz recebida, maior a responsabilidade diante de Deus. A incredulidade não é falta de evidência, é a resistência do coração. Depois de denunciar a incredulidade humana, Jesus levanta os olhos e ora: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele revela que Deus escondeu essas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Isso não significa que Deus valoriza a ignorância intelectual, mas que o reino não entra em corações orgulhosos. A revelação floresce onde existe humildade. Cristo então declara uma das afirmações mais profundas de toda a teologia cristã: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Conhecer Deus depende da revelação de Cristo. Sem Cristo, Deus permanece desconhecido. Chegamos então às palavras finais que atravessaram séculos e transformaram vidas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Observe a progressão. Depois da dúvida, depois da rejeição, depois da denúncia e depois da revelação, Cristo faz um convite. Não é um convite religioso nem institucional. É um chamado pessoal. Vinde a mim. Não é vir a um sistema, mas vir a uma pessoa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. No mundo antigo, o jugo representava submissão a um mestre. Mas o jugo de Cristo é diferente, pois ele diz: porque sou manso e humilde de coração. O Rei do Universo se apresenta como manso e humilde. Então vem a promessa final: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A religião pesa. A graça transforma. A religião exige que o homem tente alcançar Deus, mas o Evangelho revela que Deus veio ao encontro do homem. Mateus 11 termina com essa tensão. Alguns ouviram e permaneceram indiferentes. Outros ouviram e encontraram descanso. A mesma voz que chamou naquele tempo continua chamando hoje. A pergunta que permanece não é histórica, mas pessoal. Quando Cristo chama, como o seu coração responde? Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo, deixe o comentário e compartilhe, para que mais pessoas possam refletir sobre a profundidade da palavra de Deus.